Muitas vezes a gente sai do Brasil e a gente tá tão preocupado em conseguir o visto, em conseguir um lugar pra morar, em conseguir se comunicar com as pessoas, que a última coisa na qual a gente pensa é na parte fiscal. Que coisa, não? A partir deste ano, principalmente, as finanças, a Receita Federal, os órgãos fiscais têm se preocupado muito mais com isso. Tivemos diversas notícias nas últimas semanas relacionadas à Receita Federal, que deu até o dia 15 de dezembro para poder a gente regularizar a nossa situação fiscal internacional junto à Receita Federal. Tivemos muitas notificações das finanças para brasileiros que vivem em Portugal e que não estavam declarando seus rendimentos no exterior. Isso aconteceu muito com brasileiros que têm uma renda incompatível, né, com seus gastos. Então a pessoa gasta 5.000 euros por mês, mas declara para finanças 2.000 euros. A finança tá vendo tudo. Aqui o controle é muito maior, né? O país é menor, eu acho até que é mais fácil para eles controlarem. E as finanças estão vendo todos os seus gastos. E aí você declara que ganha 2.000, mas a sua família, quando junta você, primeiro titular, segundo titular, dependente, gasta 5, 8.000 euros. De onde é que tá vindo o restante do dinheiro? É isso que as finanças querem saber, e as finanças notificaram muitos e muitos brasileiros em Portugal querendo saber exatamente isso. Não vai dar mole pro leão de nenhuma nacionalidade, hein? Hoje nós vamos conversar com a Arine. A Arine é mestre em Direito Tributário Internacional. Na verdade vai ser muito um bate-papo, porque a Arine cuida da parte jurídica e eu cuido da parte contábil, mas é tudo fiscal. Eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. Esse vídeo também estará disponível lá na Contadora do Imigrante e, como você já sabe, todos os nossos contatos estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, porque esse é o podcast de todo imigrante bem informado. Vem comigo! E então, como prometido, a Arine tá aqui para poder tirar ainda mais as nossas dúvidas, porque eu sei que vocês nunca estão satisfeitos. Por mais que a gente fale, por mais que a gente refale, poste vídeos curtos, poste vídeos longos, vocês sempre têm milhares de perguntas que eu sei que vocês vão deixar também aqui nos comentários. Arine, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente pra gente. Cíntia, obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast. Há muito tempo que eu acompanho seu trabalho, então ter recebido esse convite eu fiquei muito lisonjeada, né? E é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. E me apresentando, né? Meu nome é Arine Galvão, sou advogada no Brasil e em Portugal. Atualmente, meu escritório trabalha com demandas de imigração, nacionalidade portuguesa e, mais recentemente, com planejamento fiscal. São áreas que eu tenho expertise, gosto bastante, né? A minha formação no Brasil e aqui em Portugal me direcionaram para essas áreas. Eu sou imigrante aqui há 4 anos, sou apaixonada pela cidade do Porto, gosto muito de morar aqui, estou bem realizada e acho que é isso, é um resuminho. Eu gosto muito do Porto, especificamente. Eu gosto muito, sabe do quê? Dessa questão da gente sair e a gente nunca sabe que tipo de pessoa a gente vai encontrar. Que tipo de pessoa não. Que nacionalidade são as pessoas que a gente vai encontrar. Eu saí no sábado para poder beber com o meu esposo, com os amigos, e a gente encontrou gente do Vietnã trabalhando. Eu fiquei assim, gente, o Porto é maravilhoso por isso, né? Parece que o Porto acolhe, ele tem essa questão, né? Que eu acho que é mais do que algumas outras cidades aqui de Portugal. Gosto muito. É uma polêmica, né? Porque tem quem seja mais do Team Lisboa, né? E o Porto. Eu acho que o Porto, ele traz o melhor dos dois mundos. Porque é uma cidade grande, né? E tem tudo o que você precisa, né? Enfim, shoppings, lojas e serviços e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele traz um pouco de cidade, as aldeias que a gente chama de cidade de interior do norte de Portugal, né? Sim. E a receptividade também do português do norte, eu acho que é um pouco mais calorosa, né? E por ser uma cidade turística, a gente tá batendo com pessoas de todo tipo de nacionalidade. Eu, como advogada de imigração, já lidei com vários tipos de nacionalidade. Isso é uma realidade mesmo aqui. Imagino a variedade de nacionalidades com as quais você tem que lidar, com as quais você lidar todos os dias, né? Porque eu imagino, claro que brasileiro chama muito brasileiro, né? Quando a gente vê que tem um brasileiro atendendo, a gente tende a ir procurar brasileiro porque sabe que não vai ter problemas de comunicação. Sim. Mas eu mesma aqui já atendi chilenos, venezuelanos que estão aqui em Portugal e que queriam fazer sua declaração de imposto de renda e vieram procurar a contadora do imigrante. Eu fiz, nossa, realmente a contadora é do imigrante, né? De qualquer imigrante que seja. Mas me conta, você acabou de virar mestre aqui também em Portugal, não foi? Sim. A minha história aqui em Portugal, já voltando um pouquinho atrás, né? Eu vim aqui para Portugal para cursar um mestrado, né? Vim com visto de estudante e o meu primeiro mestrado não foi em Direito. Foi em Patrimônio Cultural.
Eu sempre gostei muito de história, e aí quando eu pensei em cursar um mestrado aqui, eu disse, não, vou inovar, vou fazer alguma coisa que eu possa sair um pouco muito estressada, né, com a vida corrida, né? A advocacia no Brasil, realmente, para quem atua, sabe que é um pouco massiva, né? Então eu pensei, só que o direito me chamou, né? A demanda pela advocacia de imigração especializada aqui em Portugal é muito grande. Então eu submeti a candidatura para a Universidade do Porto e acabei que eu tranquei o curso, mas pretendo voltar em breve na Universidade do Minho em Patrimônio Cultural e iniciei o mestrado em Ciências Jurídicas e Econômicas na Universidade do Porto, né, que é uma universidade de referência, é um curso excelente, assim, uma oportunidade de estudar com grandes mestres, né, ter essa experiência de lidar com estudantes brasileiros e até de outras nacionalidades. E graças a Deus, né? Assim, eu costumo dizer, né? Pode ser até fácil de entrar, a candidatura não é tão complexa, mas para sair realmente exige muita dedicação, as provas, mesmo que a gente fala o português, né, brasileiro, o português de Portugal, são muito semelhantes, mas assim, os professores eles realmente exigem que a gente use um pouco da linguagem mais próxima, né, a própria linguagem jurídica mesmo, então assim, tive que ter muito cuidado nessa questão na elaboração da minha dissertação, as apresentações, né? Então, é um pouco. O mestrado em si já é um pouco exigente, né? Imagine você fazer em um outro país. Mas graças a Deus correu tudo bem, tá aí, né, concluído e tô bem feliz. Já colocando em prática, inclusive, que eu comecei a atuar agora no meu escritório nessa área em direito fiscal, que é uma área que eu gosto bastante. E de onde foi que surgiu essa ideia de vir para Portugal? Além de vir para Portugal, você veio fazer mestrado em um curso totalmente diferente, tipo, você queria novo. New na minha vida. Meu marido, né, na época, meu namorado, ele chegou a morar em Lisboa em 2000, acho que foi 2011, não sei exato o ano. Ele morou um tempo em Lisboa, então ele ficou com aquele sonho, né, de retornar. E aí, logo quando a gente começou a namorar, ele tinha compartilhado esse sonho comigo. No primeiro momento, não achei que daria certo, porque eu já tinha toda uma estrutura, né, já atuava no escritório em Recife, estava bem estabelecida, mas aí eu sempre tive vontade de dar esse próximo passo, seguir com a minha carreira acadêmica e cursar um mestrado. E eu vi que Portugal era uma oportunidade real, tanto pelos valores, tanto pelos cursos, né, o renome que eles tinham, o peso que teria no meu currículo, né? Mas enfim, só que aí eu tava um pouco estressada com direito e como eu falei, eu sempre gostei muito de história. Na época de escola eu cheguei até a fazer vestibular para história e aquela coisa, não, quem sabe? Então assim, eu fiz candidatura para várias universidades e uma das que eu fui aprovada foi em Patrimônio Cultural e eu, por que não? E aí assim, na verdade eu vim com o intuito de estudar, né, ter uma experiência nova e conhecer o país, né, meu marido falava muito, né, que ele era apaixonado por Lisboa e tal, bom, vamos lá ver, né? E a gente tinha casado recentemente, então a gente ia começar a nossa vida de casados aqui em Portugal, então assim, era um misto de ansiedade, com vida nova, com curso novo, tudo novo, né, então assim, só que aí, chegando aqui, enfim, a questão profissional pesou um pouco, né? Porque a área de patrimônio cultural é um pouco mais limitada, principalmente para mim que não tinha uma experiência profissional. E por eu ter formação na área, por ser advogada, e existia um acordo de reciprocidade entre as ordens dos advogados do Brasil e Portugal, que facilitava a minha atuação aqui. Já existia uma demanda, antes mesmo de eu começar a trabalhar, já existia, né, todos sabiam, colegas que sabiam que eu estava aqui, advogada, fala com a Arine, e aí, bom, já tem uma demanda reprimida aí, né, vamos correr atrás. E aí foi quando eu, enfim, fui me informar sobre o que era necessário para poder tirar a minha inscrição como advogada aqui em Portugal, organizei a estrutura do escritório e só então comecei a trabalhar. E foi isso, assim, a primeira motivação foi mesmo cursar um mestrado fora do Brasil, e aí depois vislumbrando a possibilidade concreta de exercer a profissão aqui, e hoje eu me estabeleci aqui e não quero outra coisa na vida. Ai, que bom, né? Tão bom quando dá tudo certo, assim. Mas uma coisa eu digo que eu sempre tenho repetido aqui nos outros episódios onde eu entrevistei outras mulheres que estão aqui em Portugal, é que Portugal empurra você para trabalhar como empreendedor, para empreender. Porque você não tem outra opção. Sim. A verdade é que existe uma grande demanda de trabalho, exatamente como... Por que precisa de tanto imigrante? Porque tem muito emprego. A verdade é que tem muito trabalho e o que acontece? Vai chegando mais imigrante, vai surgindo novas demandas. E aí precisa de mais trabalho, precisa de mais gente para fazer o trabalho. E é o tempo todo assim, né? Na verdade existe, né? Existe muita demanda de trabalho aqui em Portugal. Portugal precisa realmente dessa mão de obra dos imigrantes. Entretanto, não são em todas as áreas. Eu acho que é isso, essa ressalva que não é feita quando é divulgado essa informação, né? É claro, né? Portugal tem muita demanda
demanda em áreas de serviço, restauração, área de TI, a gente sabe que a área de informática, enfim, no geral é muito aquecida, tem muitos clientes dessa área, inclusive a gente vê que exige até uma captação fora, às vezes tem profissionais que nem estão aqui no Brasil, já são contratados, mas não Eu são... estou aqui por isso, inclusive. Mas assim, no meu caso, por exemplo, né, Portugal tem muitos advogados especializados e tal. Então, quando você vai se candidatar para uma vaga de trabalho num escritório, entre contratar um advogado português e um brasileiro que tem formação em legislação brasileira, é óbvio que vai ser dado prioridade ao advogado português. Eu acho que isso é muito natural, né? Isso tem a ver até com a sua formação profissional, o que não quer dizer que seja impossível. Tem muitos advogados brasileiros que conseguem boas colocações em escritórios, porque isso vai de acordo com o que você pode oferecer para o escritório, né? Enfim, com a trajetória profissional de cada um. Mas o fato é que existe uma dificuldade, muitos advogados acabam partindo para montar o seu próprio escritório, atuar de forma autônoma, e foi o caminho natural que eu segui. É fácil? Não é, né? Sabemos que a vida do empreendedor, principalmente em outro país, recomeçar do zero, né? Para mim, que sempre trabalhei em grandes escritórios no Brasil, sempre tive uma estrutura por trás, e ali você tem que botar a cara, você, né? E principalmente hoje que a gente precisa utilizar também as redes sociais como uma forma de divulgação do nosso trabalho, então exige muita coragem, né? Mas é como você falou, é aquele empurrão que a gente precisa e que aqueles que realmente abraçam, né, essa oportunidade e se capacitam também, conseguem sim bons resultados. Inclusive, sobre isso, né, eu vim pra cá, pra Portugal, exatamente dessa forma, né, o meu esposo foi recrutado lá no Brasil, a gente nem tava pensando sobre a situação, quando dizem assim, por que você escolheu Portugal? Eu disse, não, Portugal que me escolheu, porque eu tava lá de boa, nem pensava em viver no exterior naquele momento, e pelo LinkedIn, fomos recrutados, digamos assim, para estar aqui. E eu não achei dificuldade em encontrar emprego. Eu já trabalhei aqui como analista financeira mesmo, que foi minha vida inteira no Brasil, e eu consegui trabalhar aqui também. Mas tem muita questão de se adaptar à cultura, à forma de trabalho. Isso tudo é muito difícil. E é por isso que eu vejo que o empreender acaba sendo um caminho natural para o imigrante. Sim. E você tem um grande público de clientes imigrantes. Sim. Porque a gente entende, eu brasileiro entendo brasileiro, então eu consigo criar uma empresa para os brasileiros que estão chegando, então meio que, né, uma coisa vai se amarrando à outra. Uma identificação natural, né, primeiro por eu ser imigrante, né, e eu compartilho muito nas minhas redes sociais a minha trajetória, o dia a dia, o que eu faço, então porque eu também sou imigrante, preciso resolver burocracias, né? Até costumo dizer que eu passo o dia resolvendo burocracia dos clientes, quando é para resolver as minhas eu tenho preguiça, porque a gente passa o dia resolvendo problemas, AIMA, segurança social, finanças, mas é necessário, né? A gente sabe que a vida do imigrante também passa pela burocracia, principalmente no início. É um dos serviços que eu divulgo muito no escritório, a questão do planejamento imigratório. O imigrante ele tem que se planejar, ainda do país de origem, do Brasil no caso, em todas as áreas que ele precisa, enfim, demandar, sejam questões fiscais, questões financeiras, imóveis, crianças. Então, a gente trata sobre todos esses assuntos na ótica de um imigrante, de uma advogada que atua na área. Mas é isso, a vida do imigrante não é fácil. A gente falou sobre a questão do empreender, mas não é fácil. Então, às vezes, a gente usa uma linguagem muito próxima. Eu costumo até usar termos no Brasil. Por exemplo, o nome dos impostos no Brasil são diferentes aqui em Portugal. Então, a gente acaba fazendo um comparativo. O NIF, que é semelhante ao CPF, o número de utente, que é parecido com o número do SUS. Então, a gente acaba trazendo uma linguagem para o imigrante conseguir compreender esse universo, né, que se abre para ele quando ele vem morar aqui em Portugal. Quando a gente sabe a dor que a gente sentiu, né? A gente sentiu uma dor ao chegar aqui e ter que procurar por tudo isso. E a gente rola uma empatia, né? De saber que tem outro imigrante que está chegando, passando pelo mesmo problema e que a gente pode ajudar. Eu fico muito feliz com o meu trabalho de poder ajudar esses outros brasileiros que estão chegando e não vão precisar ter tanto trabalho para procurar alguém para fazer as coisas para eles, porque eu tive. Sim. Inclusive, a contadora do imigrante surgiu exatamente dessa dor de não ter contabilistas qualificados para operar a declaração de imposto de renda Brasil-Portugal. Essa questão da dupla tributação, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas me diga, a AIMA dá muito trabalho para vocês, né? O bom é que, assim, nunca fica sem assunto. Sim. Assim, para quem acompanha há um tempo, né, a AIMA, ela veio do CEF, né, que era o órgão inicial que tratava sobre esses processos de regularização de imigrantes e refugiados aqui em Portugal.
E aí, por uma questão política, o SEB foi extinto e surgiu a AIMA. A gente tinha muita esperança, né, que as coisas melhorassem, né, que a coisa viesse de forma mais organizada, mas na prática não foi o que aconteceu. Realmente a gente tem passado por muitas dificuldades de ter acesso a atendimento, a agendamento de clientes, enfim, é uma situação que Portugal, e aí a gente entra numa outra questão, né, a questão política, né, enfim, governos que incentivaram muito a vinda de imigrantes, é louvável, como a gente conversou, realmente existe uma demanda por imigração, mas isso tem que ser feito de forma ordenada, isso tem que acompanhar com o crescimento e a capacidade dos órgãos que vão lidar e vão receber esses imigrantes, e hoje a gente vê que a realidade não é essa, né? A AIMA não tem capacidade de atender a demanda, são muitos imigrantes e também a questão da imigração ilegal, que por muito tempo foi vinculada como a regra ao invés de ser a exceção. A gente sabe que existem situações de pessoas que vieram por N motivos e precisavam se regularizar no país, mas por muito tempo foi divulgado isso como uma regra. Então, isso tudo gera uma demanda que o órgão não consegue atender. Isso dificulta o acesso dos imigrantes que vêm de forma planejada, a atuação de nós como advogados, os imigrantes no geral, que tem muita dificuldade. Isso é uma bola de neve, né? Porque você não consegue se regularizar, você não consegue ter acesso a alguns serviços. Mas, assim, eu sempre sou uma pessoa esperançosa, né? Então, eu acho que as mudanças que estão sendo implementadas com o passar do tempo possam surtir efeito e a gente ter aí uma AIMA mais atrativa, mais organizada, né, para atender os imigrantes. É isso, mas essa questão de que vir de forma irregular, usando o acesso dos 90 dias e ficar, foi disponibilizado pelo próprio governo, né? Então, é porque às vezes a gente vê umas falas que parece que, tipo, a culpa é dos imigrantes que querem mais do que têm direito, mas não. Todo o direito que nós temos aqui foi disponibilizado pelo governo. Então, se o governo permitia que a gente chegasse, ficasse, e somente por fazer uma solicitação futura, nós estávamos regularizados, né? Porque a gente tinha que andar com aquele ofício na bolsa para poder dizer, olha, eu já fiz a minha solicitação, como era mesmo o nome, que agora não existe mais, né? Manifestação de interesse. Manifestação de interesse. Se você tivesse aquele ofício na sua bolsa dizendo, olha, eu fiz a minha manifestação de interesse, você podia estar totalmente errado, mas, ó, eu pelo menos já avisei que eu tenho interesse de ficar. Então, estava regular. E hoje essa manifestação de interesse não existe mais, né? A gente costuma fazer uma diferença entre ser ilegal e ser irregular. O ilegal é aquele que nem a manifestação de interesse havia apresentado. Ele estava numa situação meio de ilegalidade no país, ultrapassando os 90 dias. O irregular é aquele que, de fato, ainda não tinha obtido a sua autorização de residência. Quando a gente fala sobre a questão da manifestação de interesse, que né, a tenha, como é que Deus a tenha, né, que já não existe mais, é que nem o residente não habitual, já foi. Apesar que eu ouvi falar que reviravoltas podem acontecer, né, existem algumas questões políticas, né, enfim. Com relação a qual dos dois? Ao residente não habitual? Sobre o residente não habitual, assim, houveram alguns pronunciamentos do primeiro-ministro, né, que ele tem interesse em ressuscitar, mas enfim, vamos ver, nas cenas dos próximos capítulos, né. Mas falando sobre a manifestação de interesse, o que acontece? É porque a gente sabe que a regra é você vir com visto. Se você já vem para Portugal com a intenção de manter residência, existe um leque de vistos de residência para estudar, para trabalhar, para empreender, para aposentados, enfim. Mas aí muitas pessoas, às vezes pela urgência, como eu falei, são casos e casos. Às vezes você tem uma situação de urgência, às vezes você veio para cá de férias, amei, vou ficar. E aí a manifestação de interesse, ela se enquadrava. Só que muitas pessoas, quando elas tinham uma oportunidade, vou para Portugal, entre aplicar para um visto e apresentar a manifestação de interesse, iam pela manifestação de interesse. Isso foi inchando, de uma forma que uma coisa que às vezes era resolvido em meses, né? Um processo poderia ser concluído, sei lá, em 6 meses, levavam 2 anos. E aí você ficava numa situação de irregularidade, não ilegalidade, mas irregularidade por 2 anos. E aí você tinha dificuldades para sair de Portugal, para ter acesso a serviços de saúde e tudo aquilo que prejudicava a vida do imigrante, né? Então, era essa ressalva que eu sempre fiz. E sempre quando eu tive a oportunidade, eu sempre reforcei. Vim para Portugal para residir, aplique para um visto de residência. Porque aí você vem tranquila. O agente de imigração nem vai olhar para sua cara, viu? Puf! Você não vai ter que estar explicando, contando história. Imagina, você fazer uma viagem longa de mais de 7 horas, tem que estar contando, porque vê se tem dinheiro. Então, assim, isso facilita até o seu início aqui para ter acesso a financiamento, a arrendamento de imóveis. Então, você tem na sua documentação esse início tão difícil que a gente sabe que não tem como o imigrante não passar, se torna um pouco mais fácil, né? Você estando regular, tendo a sua autorização de residência. Mas é isso, né? De tanta pressão que houve,
a manifestação de interesse já não existe. E hoje, realmente, para quem quer vir para Portugal para residir, tem que aplicar para um visto de residência. Mas aí a gente tem um contingente das pessoas que já haviam apresentado e agora precisam obter a sua regularização através da manifestação de interesse. O que eu sempre digo é que ainda tem youtubers, né, creators que continuam falando que você pode vir para Portugal, entrar como turista, que você tem 48 possibilidades de se regularizar depois de estar em Portugal. Eu digo que quem diz isso não tem nenhuma responsabilidade com o imigrante, com o outro brasileiro, porque quer só ganhar views no vídeo, porque não é mais possível, gente. Não está sendo possível nem para quem vem com visto, porque antes a pessoa vinha com visto, ela vinha com pré-agendamento, né? No visto você já tinha lá o númerozinho da sua senha, o número que você tinha que ligar, e ao entrar em Portugal com o visto, você já era meio que direcionado para o CEF. Hoje em dia tem visto que vem com esse pré-agendamento, tem visto que não vem, depende de em que estado do Brasil você está solicitando esse visto, né? Então, com o visto você vai passar pela alfândega, você vai entrar no país, mas não é nem assim garantido que você vai conseguir a sua residência tão rapidamente, né? Provavelmente você vai precisar porque assim, contratar. O número, muitas pessoas vieram com a manifestação de interesse acabou, e aí as pessoas estão pressionando o governo através de ações judiciais para obter o seu agendamento, e aí a prioridade do governo é atender os agendamentos de quem está entrando com ação judicial, e aí falta vagas para quem aplicou por um visto. Então assim, não é que não exista mais, existe, como você falou, alguns estados ainda conseguem, mas outros já não há indicação de data. Por quê? Por causa, assim, é um efeito de uma causa que gerou outra, mas não necessariamente não vão ter mais datas, porque o normal é ter datas, a pessoa querendo ou não que vem com visto, ela vem correta, ela investiu inclusive nisso, né? Você paga para poder ter o seu visto, existem taxas consulares, enfim, toda a burocracia que envolve a aplicação para o visto, é um absurdo mesmo a situação que estamos vivendo hoje, mas eu espero que isso seja realmente uma fase de adaptação da AIMA e que a gente tenha, enfim, nos próximos meses, indicação de que isso venha a melhorar. E assim, as pessoas já fazem uma programação, já não é barato, né? Com o euro a R$6. Aí já pagaram pelas todas as taxas, pagaram por uma passagem que também não é barata. O aluguel aqui em Portugal nem se fala. E ainda vai precisar pagar um advogado para entrar com um processo contra a AIMA para conseguir um agendamento. Isso. A não ser que possa esperar. Então, tem muita gente também que está com o título de residência a vencer, mas já está aplicando porque não sabe se vai conseguir, e aí vai vencer, vai ficar irregular. E, enfim, é o efeito dominó, né? Exatamente. Que nunca deixa os advogados sem trabalho. Vocês estão lotados. Né? Graças a Deus, assim, é como eu falo, né, assim, quando tem esse boom de imigração, é mais trabalho pra gente, claro, né, eu preferi que as coisas fossem de forma mais ordenada, isso facilita o nosso trabalho, né, mas, óbvio, né, toda vez que o governo resolve inovar, a gente, né, tem estratégias, por exemplo, essa questão das ações judiciais foi uma alternativa que os advogados encontraram para poder resolver questões pontuais, mas hoje está virando a regra, né, porque ninguém consegue agendamento, então... Mas infelizmente é a situação que vivemos hoje aqui. E lá no Brasil, qual era a sua especialização jurídica lá? Não sei nem se é assim que fala. Sim. Então, eu atuei em várias áreas, assim, eu comecei atuando na área trabalhista, atuei muitos anos na área trabalhista, depois eu fui para a área cível, juizados cíveis, ações de consumo, e por fim eu atuei na área de direito previdenciário, eu fui atuar num escritório que o carro-chefe do escritório é direito previdenciário. Então, todos os advogados tinham que entender direito previdenciário. Mas os meus processos eram direito civil, que era a minha especialização. Então, eu ficava responsável pelos processos cíveis, mas tinha que atender os clientes em previdenciário. Então, foi uma escola para mim, né? Porque eu tive que aprender realmente na prática a atuar nessa área. Então, assim, foram essas 3 áreas que eu atuei no Brasil, trabalhista, cível e previdenciário. E trabalhei, assim, em grandes escritórios com processos de massa, então é bem diferente, né? Porque nos escritórios eu pegava um volume muito grande de processos, né? E aqui a gente chama, é um escritório boutique, né? Que são escritórios mais especializados, demandas pontuais, né? Então tem sido uma experiência bem interessante para mim, né? Trabalhar num escritório grande, com uma equipe, estagiários e tal. E hoje a gente tem uma equipe mais enxuta que vai de acordo com a demanda. Tem parceiros na Europa inteira, né? Dependendo da demanda dos clientes, a gente acaba tendo que contratar outros profissionais, como contabilistas, contadores e tal, mas assim, é uma estrutura que eu mesmo, você ser responsável mesmo pela, provavelmente você deve sentir isso, né, Cíntia, assim, essa diferença de você trabalhar no escritório, né, e você realmente ser responsável pelo andamento do seu escritório. Tem sido bem rica essa experiência para mim.
E no Brasil, então, você não tinha a experiência nenhuma de vistos. E uma coisa que eu vejo é isso. Sim, No Brasil, é muito carente de especialistas na questão de imigração. sim. Porque nós só começamos a pensar nessa questão de imigração porque nós viramos imigrantes. Antes disso, eu nunca vi um escritório relacionado à imigração, ainda mais em Salvador, que é onde eu vivo, que não tem essa quantidade, essa demanda de imigrantes, como tem nas cidades de fronteira, né? Ali, Chile, Venezuela, Argentina, que a gente vê imigrantes transitando ali naturalmente e que existem postos de imigração que eu imagino que nessa cidade seja mais fácil, né, de ter acesso a esse tipo de informação e de profissionais para isso. Mas lá em Salvador, onde eu vivia, nunca ouvi falar. Fiz a faculdade de contabilidade inteira e nunca ouvi falar de Carnê-Leão, saída definitiva, nada disso. Na E verdade, isso tem muito a ver com a demanda, né, Cíntia? Porque, por exemplo, o Brasil passou por muitos períodos de imigração, de recebimento de imigrantes, mas hoje a gente não vê uma. Lógico, o Brasil recebe pessoas do mundo inteiro, mas não há esse, por exemplo, Portugal. Portugal tem sido um país que tem recebido muitos imigrantes. Quando eu comecei aqui, lógico, eu olhei para o mercado e eu pensei, bom, quais são as áreas que têm maiores demandas, né? E naturalmente a área de, como a gente falou, da identificação do imigrante, eu vi que os meus primeiros clientes seriam imigrantes brasileiros. Eu comecei pelos imigrantes brasileiros, porque eu sabia que havia uma demanda nessa área. Então eu tive que fazer todo um processo de capacitação, fiz cursos. Antes mesmo de eu começar, houve um investimento no meu escritório em entender, né? Porque querendo ou não, por mais que eu tivesse essa formação no Brasil em outras áreas, mas aqui entender como os órgãos funcionam, a legislação, que tipo de cliente eu ia lidar, quais eram as demandas desses clientes, e aí realmente eu vi que era uma área que havia uma procura, né, dos imigrantes. Mas no Brasil, eu acho que não seja uma realidade tão grande em todos os estados, mas existem grandes escritórios que trabalham com isso. Inclusive, tem clientes portugueses que acabam, por indicação, que perguntam como fazem para tirar documentos no Brasil ou tirar nacionalidade brasileira, porque são casados com brasileiros, e a gente acaba contactando esse escritório. Existem sim, mas não são tão divulgados nem tão populares como aqui em Portugal, isso é verdade. era isso que eu ia falar. Você também atende imigrantes de outros países que estão querendo regularizar sua situação no Brasil? Não, o que eu faço? Eu tenho parceiros, né? Por exemplo, tem casos de brasileiros que querem ir para a Itália, e aí eu não tenho como atuar porque não é minha expertise. A minha especialização é em legislação portuguesa, né? Mas eu tenho Sim. advogados que atuam, e às vezes tem brasileiros que querem ir para a Holanda e contratou meu serviço de nacionalidade. São pessoas que nem moram aqui em Portugal, mas são clientes da nacionalidade. Então eu acabo entrando em contato com o advogado na Holanda e faço essa intermediação. Então, a atuação do advogado em direito internacional é exatamente essa. Às vezes a gente não vai conseguir atuar diretamente, mas a gente tem que manter parcerias com o máximo de países, porque acaba que é uma conexão, né? E naquilo que eu não consigo atuar, por exemplo, aqui no escritório a gente já tem uma demanda de nacionalidade italiana, mas eu não atuo no processo inteiro, eu faço a parte da consultoria, análise dos documentos, mas na parte da atuação propriamente fica com um colega na Itália, um colega brasileiro que atua na Itália. Então, nesses casos, eu acabo tendo que utilizar a figura do advogado parceiro. E eu sei que muitos clientes vêm fazer a consultoria comigo e eles são casados com pessoas de outras nacionalidades. Então, americanos principalmente, boa parte dos meus clientes aqui são dos Estados Unidos e eles falam: Cíntia, você me indica alguém para tirar a documentação do meu esposo? Sim. Fazer o CPF, pegar o visto do Brasil, o que é que precisa? Eu falo, gente, não faço a menor ideia. Porque como eu saí do Brasil e lá eu nunca tive contato com essa situação de imigração, eu não faço a menor ideia do que é necessário para tirar o visto para ir para o Brasil. E hoje eu sei que precisa de visto porque eu vi que Sim. 475 pessoas foram barradas no aeroporto. Na verdade, assim, cada país ele tem a sua legislação própria e é um universo. Apesar de eu ser advogada brasileira, eu não atuo com direito imigratório no Brasil. A minha formação mesmo é em direito de imigração aqui em Portugal. Então, claro, né, algumas questões pontuais a gente consegue, né, baseado na legislação, mas existem casos que realmente o indicado é um advogado. Por isso que a gente fala muito da questão da especialização, né? Porque nada como um profissional que atua na área, que entende como os órgãos funcionam. Então, assim, não é porque eu sou advogada brasileira que eu posso pegar todas as demandas, é por isso que a gente se especializa. Então, nesses casos, a gente, claro, né, antes da gente fechar uma parceria e eu indicar um advogado parceiro, eu confio no trabalho do profissional, então a gente tem advogados no Brasil que certamente podem atender essa questão, não só no Brasil, como em outros países. Pronto, gente, já sabe, né? Fala aqui com a Arine que ela vai te encaminhar um advogado competente para cuidar da documentação do seu parceiro, sua parceira, seu companheiro aí que está pelo mundo, se regularizar
para voltar para morar, enfim, né? Porque tem acontecido bastante. Eu tenho atendido muita gente na questão de retorno ao Brasil, na questão tributária de retorno ao Brasil. Então, quando volta para o Brasil, leva marido, leva filhos e quer saber, né, como é que faz essa regularização. É um processo para sair, é um processo para voltar, né? Pois é, nada é fácil nessa vida. Essa vida de adulta, meu filho, nada é fácil. É verdade. E eu tenho tido muito contato também, por conta de que eu estou fazendo os cursos de espanhol, de línguas. E aí, alguns dos meus professores, que são do Chile, Venezuela, Argentina, de espanhol, perguntam, né, questionam: vem cá, você é contadora do imigrante. Você faz o meu processo lá no Brasil? Eu falo: gente, nunca pensei sobre isso. Aí, a professora hoje mesmo, ela falou assim: aproveita que você está aprendendo espanhol e faz uns vídeos em espanhol ensinando a gente a fazer a declaração de imposto de renda no Brasil. Achei muito legal, porque se eu sou a contadora do imigrante, tem que atender todo mundo, não é mesmo? Claro, claro. E se você tem uma demanda, por que não? Hoje em dia, até se a gente não souber o idioma, tem aquelas inteligências artificiais que fazem a tradução simultânea usando o vídeo. Hoje em dia tem de tudo, né, Cíntia? Assim, eu lembro verdade. eu comecei a minha atuação na advocacia aqui em Portugal em 2021, então já tinha muitos profissionais nas redes sociais. E hoje eu vejo que, assim, a gente tem que estar se atualizando a todo tempo. É uma função nova do Instagram que faz vídeo, que faz... Antigamente eram as dancinhas, agora não sei o que, a tradução tal. E querendo ou não, é uma ferramenta de trabalho importante as redes sociais, né? Então agora tem essa, né? Se a gente se tem no Japão, vai, bota lá a tradução, daqui a pouco você tá ali falando com a moça. Mas é legal, assim, faz parte do nosso trabalho, né? Me diz uma coisa, que eu acho que é uma pergunta que acontece muito aqui. O pessoal às vezes vem falar comigo: mas eu tenho a nacionalidade já de outro país, não preciso fazer a declaração de saída. Eu falo: gente, não tem nada a ver você ter a nacionalidade com a sua residência fiscal. Sim. Então me conta, né, nacionalidade, cidadania e residência. Me diz aí, qual é a diferença? Vamos lá, então. A nacionalidade, como o próprio nome já fala, você é nacional daquele país. Você pode ter mais de uma nacionalidade. Você pode morar no Brasil, ter nacionalidade italiana, portuguesa, né? Cada país, né, tem uma delimitação do quanto. Porque, por exemplo, existem nacionalidades que é obrigatório você participar das questões políticas, talvez votar ou justificar o voto, né? Como no Brasil, no caso, né? Mas outras não, você tem a nacionalidade, mas não necessariamente você tem um vínculo direto. Às vezes você nem foi. Tem tantos clientes meus que nunca vão vir para Portugal, mas vão tirar a nacionalidade para poder passar para os netos, enfim. Não há nenhuma relação sobre essa questão. A cidadania, ela tem a ver com seus direitos e deveres. Imagine, eu não sou nacional, não tenho nacionalidade portuguesa ainda, mas eu sou cidadã portuguesa. Por quê? Primeiro porque eu tenho cartão cidadão, né? Já fica aí a dica. Mesmo você não tendo a nacionalidade, o brasileiro, através do acordo, existe um acordo, o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que dá direito ao brasileiro a ter o cartão cidadão, e esse cartão é o mesmo cartão que os portugueses utilizam, e você pode apresentar como documento de identificação junto aos órgãos aqui em Portugal. Mas eu sou cidadã primeiro porque eu tenho direitos e deveres. Como cidadã, eu pago meus impostos, eu utilizo o serviço público, então eu sou cidadã portuguesa, apesar de ainda não ser nacional, então tem essa questão. E a residência tem a ver com a sua escolha, onde estão concentrados os seus relacionamentos econômicos, pessoais, é onde você mantém o centro da sua vida. Existem pessoas que podem manter a residência até dupla, né? A gente trata muito isso, né? A questão do direito fiscal e as consequências dessa decisão, mas a residência tem a ver onde é o centro da sua vida econômica, pessoal, né? Enfim, isso envolve outros critérios, mas essa acho que seria a diferença mais prática, né? Para vocês visualizarem sobre esses três termos, né? Que muita gente confunde, realmente. E agora eu quero saber visto e autorização de residência. O visto, ele sempre é pedido no país de origem, tá? O visto você pede do Brasil. Vou falar no caso de Portugal, tá? Mas é muito semelhante em outros países. Então, se você tem intenção de residir em Portugal, você tem que estar no Brasil. E aí você solicita ao consulado português o visto de residência, tá? Estando já em Portugal, você não tem como solicitar o visto. Estando em Portugal, você solicita a autorização de residência. E aí a gente tem os casos de dispensa de visto. Existem estudantes, é o único caso. A gente falou sobre a manifestação de interesse, um dos casos
de quem está aqui em Portugal e não apresentou a manifestação de interesse é se regularizar através dos estudos, porque é uma das hipóteses de regularização por dispensa de visto. Então, você consegue, estando aqui em Portugal, solicitar uma autorização de residência por estudos. Então, assim, essa é a diferença básica. O visto você solicita no país de origem, no caso no Brasil, e a autorização de residência você já solicita no país. No caso, estando aqui em Portugal, você obtém autorização de residência. Essa que é a diferença básica. É uma diferença muito importante, porque na minha cabeça eu podia solicitar o visto a qualquer momento. Mas não, tô aqui. E com o fim da manifestação de interesse, muitos preferiram voltar para o Brasil. Por exemplo, o pessoal que está querendo se regularizar através do trabalho, ou já tem um trabalho em vista, ou quer procurar trabalho, estão retornando para o Brasil para solicitar o visto de procura ou de trabalho, para retornar para Portugal já com visto e obter sua autorização de residência por trabalho. O visto de procura de trabalho só pode ser solicitado no Brasil. Gente, não confundam. Não vem pra cá achando que vai poder chegar aqui e ficar os 90 dias. E ainda digo mais, se passar dos 90 dias e sair, né, não pode mais voltar tem um período de castigo, né, que a gente fica, se a gente ficar irregular aqui e depois tentar retornar. Ultrapassando os 90 dias, você tem que passar 6 meses, né, para você voltar. Não é nem a Portugal. É no espaço mesmo, né? Então, assim, em outros países que fazem parte da União Europeia. Então, assim, é importante as pessoas atentarem que muitas pessoas ultrapassam esse prazo, aí voltam para o Brasil, aí querem aplicar para o visto, e aí vão ter dificuldade de se apresentarem imediatamente, porque tem que respeitar esse intervalo. Isso é para evitar aquelas situações de pessoas que vai e volta, e aí acabam não se regularizando, ou enfim, aplicando para um visto. Então, por isso que eles colocam esse... Agora, tem pessoas que acabam vindo, passa 10 dias, aí volta, aí passa mais. Não ultrapassando os 90 dias é possível. Agora, ultrapassando, realmente tem que esperar esse intervalo. 6 meses, entendi. E me diz, Aline, ainda existe... a gente estava falando do passe bem do residente não habitual, que já não existe mais. Também, na minha cabeça, não faz muito sentido que volte a existir o residente não habitual por conta de que já tem imigrante demais. O residente não habitual era para atrair que as pessoas ficassem. Então, na minha cabeça, fiscalmente falando, não faz sentido para mim que volte a existir o residente não habitual. Mas, tirando o residente não habitual, já que você é especialista agora dessas questões fiscais, existe algum outro benefício fiscal para imigrante, ou somente os benefícios que são voltados mesmo para os residentes, como, por exemplo, esse novo benefício que dá o benefício dos jovens comprarem o primeiro apartamento, né? O IRS jovem, isso aí tudo eu sei que é para quem já é residente. Mas ainda existe algum benefício fiscal para atrair imigrantes? Existem outros benefícios, mas são mais vinculados a empresas, né? Incentivo de trazer investimentos para o país, áreas específicas em que há algumas isenções de impostos, né? Não diretamente à pessoa física. A pessoa jurídica existem vários, né? Que não são muito explorados porque, enfim... Mas para a pessoa física realmente existia mesmo o residente não habitual. O que eu acho é que ele poderia ser analisado em outras possibilidades, não ampliar, porque o que aconteceu é que foi ampliado de uma forma que você nem sabia. Por exemplo, o advogado ele não tem direito a requerer o residente não habitual pelo texto da lei, mas outras pessoas conseguiriam, outros não. Então, assim, foi ampliado de uma forma que gerou muita controvérsia e, claro, no momento que ele foi pensado, ele tinha um objetivo principal e eu acho que atingiu, né? Eu acho que o objetivo de atração, de trazer investimento para o país, de trazer mão de obra qualificada, principalmente, que era a carência principal de Portugal, trouxe muita gente boa para Portugal. Você vê que o boom, a gente estava falando sobre a questão de TI, que seu esposo veio para cá através dessa demanda. Então, assim, muito disso apareceu porque criou um polo de startups aqui, né, de tecnologia. Isso muito foi motivado e todo o mercado que gera em torno disso, porque são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, então aqueceu o mercado imobiliário, e outros acabam acusando também que o fim do residente não habitual por causa disso, porque isso inflacionou, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Mas, respondendo a pergunta, para a pessoa física, especificamente só o residente não habitual, mas para a pessoa jurídica, para quem quer empreender em Portugal, a depender do tempo, para quem quer empreender na área ambiental, eu atendi um cliente esses dias que ele quer montar uma empresa de instalação de placas solares. Portugal incentiva muito isso, inclusive até empréstimos a baixos juros. Então, assim, é muito interessante para a área de turismo, para quem quer abrir empresa. Então, assim, existem áreas estratégicas que Portugal lhe dá um incentivo fiscal, benefício e até empréstimo, se for o caso, mesmo você não sendo residente e mesmo você talvez não tendo a nacionalidade portuguesa. Então, assim, existe realmente muitos benefícios interessantes para quem quer empreender em Portugal. Mas para a pessoa física, realmente a gente só tinha o residente não habitual. Eu lembrei que eu estava querendo te fazer uma pergunta. Veja só, aproveitando para explorar o seu lado advogada trabalhista,
e o seu lado fiscal. Vamos falar sobre o visto de nômade digital, que para mim é uma confusão que existe. Não sei para que foi que criaram esse negócio, sabe? Porque quando a gente pensa, quando a gente vai ler os critérios do visto de nômade digital, a pessoa não pode trabalhar em Portugal. Sim. Entretanto, não existe um embasamento fiscal para o visto de nômade digital. Sim. Não existe ali uma lei fiscal que diga, olha, a pessoa que tem o visto de nômade digital não vai trabalhar em Portugal, mas vai pagar tais e tais impostos, é obrigado ou não a ter residência fiscal, é obrigado ou não a contribuir de alguma forma. Não existe. Sim. Eles vincularam, se eu não me engano, eu não sei se é a categoria A ou a categoria B, mas tipo, qualquer uma das duas categorias estaria errada para mim, porque todas duas dizem respeito à tributação relacionada a quem trabalha em Portugal. Como é que você resolve essa situação? Já chegou alguma situação dessa pra você? Porque chegou aqui pra mim e eu falei, minha filha, eu vou ter que devolver seu dinheiro porque eu não faço a menor ideia de o que eu vou fazer. Você vai precisar procurar um advogado tributarista pra te ajudar. Cíntia, eu compartilho da mesma questão. Eu lembro que quando saiu, né, foi muito divulgado, né, todo mundo, aquela festa toda. Só que a gente querendo, olhando pelo aspecto fiscal, eu digo, meu Deus, isso vai dar muito errado. E como deu, né? Porque eu costumo dizer que Portugal tem um problema, para quem está se planejando, já fica avisado aí, Portugal ele tem um grande problema, eles esperam o problema chegar para resolver. Isso é em todas as áreas, eles não têm uma visão muito preventiva, né? Isso é no âmbito da saúde e tal, isso envolve também, porque eles tomam uma decisão, depois eles remendam, tentam consertar. Isso eu estou levando para o lado político, tá? Porque assim, decisões políticas, e que foi uma decisão política, né, a aplicação desse visto, depois eles pensam como é que vão resolver, e não pararam para pensar, as finanças vai ter que entrar na história. E eu compartilho da mesma dificuldade de entender isso. Assim, o que acontece, né? Eu tento orientar os clientes a tentarem regularizar a situação no Brasil, porque muitos, na verdade, nem têm intenção de ficar os 3 meses aqui. Então, a gente, como você sabe, né, são casos muito particulares, muito personalizados. Tem clientes, doutor, eu apliquei para o visto, mas eu nem vou ficar 3 meses, vou ficar, sei lá, 2 meses. Então, olha, já fica atento, porque você já vai passar para ser residente fiscal. E tem casos pontuais que realmente a gente já tem que... Eu já apresentei algumas questões no e-balcão para saber se haveria a obrigação de apresentar o IRS ou não, mas o fato que isso não está pacificado, sim. Então, eu compartilho da mesma questão para você, porque as próprias finanças ainda não se manifestou sobre isso, entendeu? Então, assim, a gente continua no limbo. Eu queria muito ter essa resposta para você, mas a lei, ela não dá nenhum indicativo nesse sentido, e os imigrantes que aplicaram para esse visto ficam desamparados mesmo. Essa que é a verdade. O que eu tenho dado de orientação é o seguinte, você precisa estar pagando imposto em algum lugar sobre seus rendimentos, porque senão é crime de evasão fiscal. Você não pode ficar no limbo, você pode se manter no limbo durante algum tempo enquanto você está em transição, mas você não pode achar que o limbo é confortável. Não, exatamente. É Porque porque isso é muitos crime. vêm para cá, eu percebo que muitos ao decorrer do tempo, eles acabam tomando outras decisões. Saem de Portugal, voltam para o Brasil, ou vão para o país. Então, eu sempre converso, né, na primeira consultoria. Primeiro decida, né? Muitos vêm aqui, às vezes, através de um contrato de trabalho, não sabe se... Então, primeiro decida, antes de você dar saída ou pensar em qualquer outra questão, primeiro que você tem esse prazo, né? Você pode realmente... E aí, depois a gente verifica, se for o caso, a gente demanda as finanças para que a pessoa não tenha nenhuma consequência. A gente sabe que também, se deixar o problema se arrastar por muito tempo, quando vier, já vem a coima aí chegando, então é melhor a gente evitar. Mas a verdade é que, em relação a esses vistos, a lei, ela é calada, ela não fala. Então fica difícil mesmo a nossa atuação, né? Mas vamos esperar. Eu já apresentei algumas demandas no e-balcão, eu tô até esperando em relação a isso. Vamos ver. Gente, deixa eu explicar aqui qual é o motivo da nossa preocupação. É o seguinte, vocês, depois que se caracterizam como residentes, não residentes fiscais, residentes em Portugal, então você tem o título de residência, você tem um contrato de trabalho, você tem um contrato de aluguel, você está residindo oficialmente em Portugal. A partir deste momento, você tem 90 dias para atualizar sua residência fiscal nas finanças, senão você recebe uma bela multa de 2.000 euros. E por isso a nossa preocupação em entender, vem cá, a pessoa que chegou com visto de nômade digital e não pode trabalhar em Portugal, ela vai virar residente fiscal, mas ela vai ser obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, nem que seja só com o anexo J para dizer os rendimentos dela no exterior? Exatamente. Como é que fica essa situação? Então, às vezes, o nômade digital vem para cá, mas gosta e não quer mais sair. Aí vem me procurar. Cíntia, vem cá. Eu tô aqui como nômade digital, eu tô aqui há 8 meses, eu quero saber, eu preciso declarar meu imposto de renda esse ano? E eu digo, não sei, porque você não tem rendimentos em Portugal, você só tem rendimentos no exterior.
você pode ter a residência fiscal em Portugal, entretanto, sua residência fiscal, oficialmente, digamos assim, o visto de nômade digital te obriga a ter 2 residências fiscais. Ele te obriga. E aí eu digo, como eu vou te dar eu não tenho como te dar nenhum tipo de certeza. Eu não posso te dizer, faz assim que não vai ter problema, ou faz de outro jeito. Por quê? A única pessoa que pode te dizer isso é você contratar um advogado, esse advogado vai entrar com um processo e você vai ter um juiz que vai dizer, se isso acontecer, ele não pode ser multado, ele não pode ser penalizado de nenhuma forma. Na verdade, a gente ainda não chegou nessa fase, Cíntia. Como o visto ele é recente, ainda não chegou aos tribunais, ainda não há. Pelo menos não chegou ao meu conhecimento, demanda. Então, é porque as coisas, como eu falei, a situação, a decisão é tomada, os vistos foram aplicados, os problemas vão começar a chegar. Inclusive, eu acho que agora é o último IRS que vai vir as primeiras demandas, né? E aí depois a gente pode estar atualizando vocês sobre essas questões. Mas o fato é, provavelmente só através de uma decisão judicial que a gente vai entender como o governo português vai aplicar, porque as próprias finanças ainda não se pronunciou sobre isso. Casos pontuais a gente acaba analisando, né? Mas assim, as finanças ainda não se posicionou sobre isso, né? Talvez não exista nenhum tipo de penalização, por conta de que nem as finanças saberiam de que forma penalizar. Eu vou penalizar você pelo quê? Se o seu visto está dizendo que você não pode trabalhar aqui, você não tem rendimento aqui, você não pode ter. Você tem que continuar pagando o seu imposto onde você está tendo o rendimento, onde você está recebendo o rendimento. Eu não posso obrigar que você me pague imposto se eu digo que você não pode trabalhar aqui. E aí eles vão penalizar as pessoas de que forma? Eu acho que é possível que exista mesmo o limbo nessa situação por conta de que eles estão sem tempo para poder pensar sobre esse assunto. Mas pode ter certeza que já já a gente já vai ter essa resposta, né? Agora do último IRS a gente vai saber agora. Loucuras que a gente vê em Portugal. Me diz, então hoje a gente já conhece os desafios que estão sendo enfrentados pelos advogados com relação aos vistos e um pouquinho dos desafios enfrentados com relação à situação fiscal, né? Vistos que não têm o embasamento fiscal, né? Uma lei fiscal que lhe dê embasamento. Eu diria que esse é o maior problema que a gente tem atualmente com relação aos vistos, né? Na verdade... Fiscalmente falando. Sim, né? A gente estava até conversando esses dias, né, Cíntia, aqui no Office, sobre a questão dos aposentados, que também gera muita polêmica, né? Mas, assim, na verdade, essa questão fiscal, por incrível que pareça, essa preocupação é recente, assim. Eu confesso que até eu pensei em começar a atuar nessa área pela necessidade dos próprios clientes, porque imediatamente o cliente vai pensar onde eu vou morar, o que eu vou trabalhar, e depois ele pensa nos problemas, né? E o problema, e a questão fiscal, ela sempre vai chegar. Você pode até não se preocupar, mas em algum momento essa questão vai chegar. E aí, quando o cliente hoje ele vai aplicar para um visto, a gente falando sobre a questão do D7, que é o visto para aposentado e quem possui rendimentos próprios, eles acabam decidindo por esse visto ou não decidindo pelas questões fiscais, né? Eu já tive clientes que desistiram de aplicar para o visto D7 porque ele pensou que ia ter que pagar a questão dos 25% no Brasil. Então, você vê que a questão fiscal hoje ela pode ser até um objeto de decisão sobre o tipo de visto que você vai aplicar. Então, a gente já percebe hoje que a questão fiscal ela tem pesado muito mais nas decisões, porque a gente sabe que no final das contas, a conta chega, né? E aí você tem que estar preparado, principalmente na questão da moeda, porque se você recebe em reais, você vai viver de euros, ainda mais onerando essa questão do desconto. Então, isso hoje eu percebo na prática. Os clientes de D2, os empresários, muito que têm empresas no Brasil e querem trazer para Portugal, e aí eles já pensam na questão fiscal, como vão abrir empresa, que tipo de empresa, quais são os custos iniciais para a abertura da empresa. Então, assim, tudo isso hoje a gente percebe que o direito fiscal ele está intrinsecamente ligado a muitas decisões que envolvem imigração, né? Então, isso é uma realidade. De fato. O planejamento tributário está cada vez mais necessário. E você fez um post meio bombástico, né, no seu Instagram, falando que as finanças estão começando a bater um papinho com a Receita Federal, que elas estão começando a trocar umas ideias. Eu já fiquei preocupada, né, porque muitas pessoas que estão aqui, 90% das pessoas que eu atendo aqui conhecem alguém que diz, mas não sei quem nunca fez isso. Não sei quem nunca se preocupou. E muitas... o que é que acontece? Quando a pessoa contrata a contadora do imigrante, eu só faço se for para fazer correto. Então, muita gente vem para mim achando que eu vou fazer a declaração de imposto de renda da forma simples, digamos assim, onde eu não declaro os rendimentos no exterior, onde eu não declaro nada disso, e esse tipo de declaração eu não faço. Se eu sei que a pessoa tem rendimentos no exterior, eu vou declarar tudo.
todos os rendimentos que a pessoa teve. Observação, em Portugal a gente não declara todos os seus bens e direitos no exterior como a gente faz para a Receita Federal. Aqui a gente só declara realmente o que você teve de rendimento, onde as finanças podem tributar. Então, se você tem ações no Brasil, mas não teve nenhum ganho, só teve prejuízo, não vou declarar em Portugal. Eu só vou declarar se você teve rendimentos. Se você teve rendimentos tributados no Brasil, você vai pagar aqui a diferença. Se você teve rendimentos não tributados no Brasil, você paga aqui integral, que é o caso que todo mundo tem medo dos dividendos 28%, que todo mundo, né, fica louco e não quer declarar. O problema desse post bombástico que você fez, que eu nem estava ciente dessa informação, foi hoje, dia 5/9, tá? Porque esse episódio vai ao ar em outubro, mas hoje, dia 5/9, a Aline fez um post dizendo que as finanças e a Receita Federal estão querendo ficar mais íntimas, né? A gente estava falando sobre Instagram, né, como as coisas mudam, né, desde que eu comecei a atuar aqui. E a gente sabe que a tecnologia ela vem aí para aproximar, inclusive as instituições, né? Eu sempre alerto isso para os clientes. Eu posso falar o que está acontecendo hoje, amanhã eu já não sei. A gente hoje é muito fácil eles se conectarem, as informações serem cruzadas e cada vez mais isso está acontecendo. Eu brincava no início que eu dizia, eles agora estão atrás dos tubarões, não é dos peixes pequenos não, mas os peixes pequenos aumentou, porque hoje a gente vê a comunidade brasileira aqui em Portugal cresceu muito e cada ano cresce cada vez mais. A Receita Federal está de olho aberto, assim, ó, tem muito dinheiro saindo. Então, assim, gente, isso para mim é algo muito natural, né? A gente, assim, assusta, né? Porque a gente tá vendo que as coisas estão andando numa velocidade que talvez a gente não esperasse, mas eu acho que isso é um movimento muito natural, porque a tecnologia tá aí, compartilhamento de informações entre órgãos, entre países, e a gente sabe que isso ia em algum momento acontecer, então isso é um alerta, isso não é para assustar ninguém, eu não divulguei com o objetivo de não é isso. Mas se você aí tem alguma situação pendente, já procura um profissional, já contrata aí a consultoria da doutora Cíntia, porque tem que estar atento. Claro, eu sempre indico, existem clientes que a gente indica um planejamento, às vezes você não consegue dar uma saída de forma definitiva, existem pendências no Brasil que você precisa resolver, então existem casos que a gente, vamos organizar isso primeiro, a gente pode fazer desse jeito, né? Mas existem pessoas que já não têm nenhuma ligação, não tem porquê. E você pode fazer isso de uma forma natural, que isso vai ser bom para você. É porque as pessoas, né, a gente fala tanto a questão da saída, assim, as pessoas têm um medo, porque eu vou sair, vou perder o CPF vai bloquear, não, às vezes é bom para você se livrar da Receita Federal. Exatamente, tá livre da Receita Federal, eu sempre falo isso. As pessoas não param para pensar. Então, quando eu coloquei aqui, claro, né, o meu público hoje, muitas pessoas acabam se interessando, mas é uma forma de alerta para cada um olhar para si, para suas contas e saber até que ponto você, né, tá organizado e não teme, né, qualquer cruzamento de informações que possa haver entre as finanças da Receita Federal. E eu acho que isso aí com o tempo vai ser intensificado. Então, é um alerta mesmo aí para as pessoas. Uma questão que eu vejo que existe muito erro no entendimento, já existe muito erro no entendimento da declaração de saída definitiva, que de definitiva não tem nada. Eu acho que o nome deveria ser declaração de saída fiscal, porque não faz sentido esse nome definitivo, porque basta você fazer outra declaração no ano anterior que você anula a declaração de saída. E eu acho que até o nome definitivo, até as pessoas leem, mas se eu voltar, como é que eu faço? Né? Exato. E outra questão, acordo de não bitributação não quer dizer que se você pagou em um país você não paga no outro, quer dizer que o que você pagou em um país, você tem um desconto no outro, e não que você não paga. Se você pagou a mais, aí beleza, você não paga naquele país, mas aí você tem que ficar se preocupando com o país, com outro país, por exemplo, Brasil e Alemanha, que eu vejo que tem muitas tributações entre Brasil e Alemanha, que o pessoal vem me procurar preocupado, tipo, Cíntia, eu tenho rendimento na Alemanha, estou preocupado com o Brasil, que a Receita Federal cobrar meus rendimentos na Alemanha. Eu digo, você devia estar preocupado com seus rendimentos no Brasil, porque o imposto da Alemanha é muito mais alto. É muito mais fácil você ter crédito no Brasil, porque você está pagando mais na Alemanha, mas a Alemanha cobra, sim, sobre os rendimentos que você está tendo no Brasil. Não tem alívio, não. Se a Alemanha cobra 48% e você está pagando 27,5%, está pagando 15%, tem que pagar a diferença na Alemanha. Então, ao fazer sua declaração de saída definitiva, você se livra de pelo menos uma Receita Federal. Você só vai ter que prestar contas para uma. E a terceira questão que eu acho que é um erro assim muito comum é: não é porque você fez a declaração de saída definitiva que você para de pagar imposto no Brasil. Você para de pagar imposto no Brasil sobre os seus rendimentos no exterior. Mas os rendimentos que você tiver no Brasil, você continua pagando os impostos no Brasil, porque o imposto é devido onde é a fonte daquele rendimento. Então, se você tem um aluguel no Brasil,
Você faz a declaração de saída, pronto, não precisa pagar imposto de renda sobre aluguel. Muito pelo contrário. Se você era isento antes de fazer a declaração de imposto de saída definitiva, você perde a isenção e você passa a ter que pagar mensalmente os 15% sobre o seu aluguel, sobre o seu rendimento de aluguel no Brasil. Entre outras questões, porque não existe nenhum tipo de isenção para quem não é residente, porque isenção é benefício fiscal e não residente não tem benefício fiscal. Então, pelo amor de Deus, faça um planejamento fiscal, gente. Faça um planejamento, porque a verdade é que só quem entende é quem está movimentando ali diariamente essa situação, porque as leis estão mudando o tempo inteiro. E agora mesmo subiu para o Superior Tribunal a questão dos 25% sobre a aposentadoria, né? Porque todo mundo que está entrando com o processo está ganhando. A Receita Federal não gostou, foi lá para o Superior Tribunal e fez uma queixa. E o que aconteceu foi que eles reavaliaram novamente e verificaram que é inconstitucional novamente, como eles fazem sempre. Mas até hoje ninguém nunca derrubou essa cobrança. Por quê? Porque se derrubar de forma que seja verificado que é inconstitucional, tem que devolver todo o valor que foi pago das pessoas, não é isso, Aline? Eu acho que é esse o medo, né, da Receita Federal, porque se for considerado inconstitucional, todo mundo que já pagou vai ter que ser reembolsado. Apesar que a lei ela pode ser aplicada, a gente chama, né? Tem a questão da retroatividade da lei. Eles podem tentar fazer um remendo aí e a lei e a decisão ela ser aplicada da decisão para frente, né? Eu acho que talvez seja essa a decisão mais plausível, né, que venha a ocorrer. Mas existe esse risco, né, e as pessoas que receberam e que não receberam, essas pessoas também vão poder demandar, né, então, assim, é complexo. Não é à toa que essa discussão está há anos aí. Eu acho que tem uma matéria muito boa a ser discutida, a gente sabe que a fundamentação legal tem muito respaldo, realmente, mas uma pessoa que recebe um salário mínimo no Brasil, ser tributado em 25%, isso fere todos os princípios, né, enfim, existem argumentos também que são levantados pela União, então é uma briga grande. E realmente, para quem está nessa situação, vale a pena se assegurar ingressando com uma ação e procurar seus direitos, porque é uma fatia pesada e é descontado no Brasil. Já chega para você mordido, né? Pois é. Para a gente concluir a questão do acordo, a gente estava falando, e não são todos os impostos, né? Que tem pessoas que acham que o acordo inclui todos os impostos. A questão da causa-morte não está incluído. Então, se você recebe herança no Brasil ou em Portugal, isso aí não está abrangido pelo acordo. Então, assim, você vê que são casos muito específicos. Tem pessoas, mas eu não pago mais nada. Não, né? Você tem que analisar caso a caso. Respira. Exatamente. É por isso que, realmente, o trabalho do profissional na área de direito fiscal é muito personalizado, porque são tantas histórias, né, Cíntia? Chegam umas coisas assim, e hoje com a globalização, tem gente que tem investimento nos Estados Unidos, abre uma conta no Panamá, tá no Brasil, e aí a gente que enlouqueça para entender todos os institutos, né? Mas é interessante, eu amo, na verdade, isso dessa área, mas são muito personalizados, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, com tudo que é divulgado nas redes sociais, porque às vezes o que se aplica para um não se aplica no seu caso. Então aí a gente está aí exatamente para analisar a peculiaridade de cada caso, né? Exatamente, tem que ter todos esses cuidados. E cada vez mais tem que ter mais cuidado, porque a inteligência artificial está evoluindo, aí as pessoas vêm me perguntar assim, Cíntia, você já viu algum caso desse tipo do que eu estou fazendo, que foi notificado pela Receita Federal? Eu digo, olha, eu não vi, mas tipo, eu tenho menos de 2 anos trabalhando na área e eu sempre estou pesquisando principalmente jurisprudência, né, relacionada, porque quando a pessoa é notificada por um valor muito alto, ela normalmente tende a entrar com processo contra a Receita e a gente consegue ver a jurisprudência ali, porque a própria Receita Federal não divulga nada. Então, Cíntia, você já viu sobre essa situação que eu estou passando? Eu digo, não. Mas eu te garanto que em 3, 5 anos, as receitas federais todas vão estar conversando. Porque aqui em Portugal, um cliente meu brasileiro chegou para mim e fez, com a notificação das finanças dizendo, você possui rendimentos no exterior, por favor, regularizar a sua declaração de imposto de renda, né? E aí ele ficou muito preocupado, porque ele tem uma carteira muito grande de investimentos no Brasil. Só que ele fez alguns poucos investimentos na Alemanha, se eu não me engano. E a União Europeia já é toda misturada, toda vinculada. O telefone sem fio já está rolando aqui na União Europeia. Então, se você está morando em Portugal e você está fazendo investimentos em outras corretoras da União Europeia, já está tudo informado. Você pode até ainda conseguir fugir, entre aspas, de declarar os seus rendimentos no Brasil, fora da União Europeia. Mas, dentro da União Europeia, esqueça. Se você está tendo investimento, rendimentos dentro da União, você precisa sim declarar o anexo J. Não é enfeite.
Eu sempre digo, porque as pessoas chegam e os contabilistas aqui em Portugal dizem, não precisa declarar seus rendimentos no Brasil. Eu digo, gente, o anexo J serve para quê? Enfeite? Tá ali só para poder, né, ter mais anexos, porque já não basta o tanto de anexo que tem a declaração aqui. Eles colocaram o anexo J de enfeite. O Carnê-Leão é enfeite? Não precisa declarar? Como é isso? Você vê que essa questão fiscal hoje, existem profissionais que atuam com investimento, né, corretores, que eles já tem que ter um estudo prévio sobre, porque veja, uma coisa é você investir no Brasil, outra coisa é você investir, e às vezes é interessante, como é que você vai fazer para depois levar esse dinheiro, e as coisas mudam, olha, mas tá para ter uma lei em Portugal que vai tributar, então talvez não seja melhor investir, então assim, existem hoje profissionais especializados nessas questões de investimento, já se antecipando a impostos que vão ser cobrados e analisando. Então você vê que o direito fiscal hoje, ele tá em todas as áreas, entendeu? Porque com a tecnologia, gente, as informações vão se cruzar e às vezes o que é vantajoso hoje, às vezes o que pode ser um lucro hoje para você, amanhã pode não ser, né? Então é importante as pessoas já se anteciparem essas decisões, principalmente a gente falando sobre investimento, sobre a tributação. Cada vez mais isso vai ser muito explorado, né? Então fica a dica aí para quem pensa em fazer investimentos fora de Portugal ou do Brasil, enfim, no geral, analisar a questão fiscal. Eu percebo que o Banco Central está sendo muito pressionado com relação a disponibilizar investimento em renda variável no Brasil, né? E eu sempre digo que a culpa do não residente não poder investir em renda variável no Brasil é da isenção. Se não houvesse a isenção dos 20 mil, a isenção dos 35 mil, a isenção dos 40 mil, se para cada ação que você vendesse com ganho, você pagasse o seu imposto de renda, a Receita Federal ia ficar tranquila, porque ela ia saber que o rendimento está sendo ali comido na fonte, ela ganhou a partir dela, você leva o seu dinheiro para onde você quiser depois. Só que por conta dessas isenções e por conta de que o não residente não tem direito a nenhuma isenção, o Banco Central não disponibiliza esse tipo de investimento para o não residente. Mas a pressão está grande e já existe uma orientação muito errada que deixa eu alertar vocês aqui. Algumas corretoras, para não perder a carteira de investimento dos seus clientes, dizem o seguinte: não, você faz a sua declaração de saída definitiva e deixa os seus investimentos aqui congelados. Você só não pode movimentar. E aí, se a sua carteira tem um grande ganho, você tem um ganho, né, alto ali naquelas ações que você tem, você não está declarando aquilo ali. Que tipo de orientação é essa, gente, que está acontecendo? É tudo pela venda, sabe? Ó, tem umas criaturas, tem dois tipos de criatura que, sinceramente, me dá tanta dor de cabeça. Gerente de banco. Me conta, Aline. Gerente de banco que dá um monte de orientação errada só para poder conseguir abrir a conta, para conseguir um financiamento para o cliente. Aí o cliente diz: ah, mas eu vivo no exterior, não tem problema não. Basta você não me avisar, basta você não documentar. A situação melhorou muito, né? Porque antigamente existiam bancos que nem tinham opção, né, de contas para não residentes. Então hoje eu acho que a situação melhorou muito. Até as taxas estão mais acessíveis entre aspas, né? Continua sendo caro comparado ao residente. Mas assim, mas a quantidade de pessoas que deram saída, que continuam com suas contas, e eu fico olha, isso aí é porque as pessoas brincam, né? Gente, isso é muito sério. Eu acho que é menos mal a pessoa sair e continuar com a conta. Eu acho que é menos mal, desde que não esteja fazendo investimento em renda variável. Se tiver ali um CDB, uma previdência privada, que é disponibilizado para não residente, eu acho até menos mal. O problema é quando a pessoa quer, por exemplo, comprar um terreno no Brasil. E aí vai pro gerente do banco e diz: olha, a situação é a seguinte, eu só tenho rendimento aqui no Reino Unido, eu quero comprar um terreno, só que eu não tenho rendimento comprovado do Brasil. Aí o gerente diz: ah, faz uma declaração fictícia dos últimos 3 anos, só para eu ter aqui uma declaração de rendimentos, e aí eu consigo disponibilizar um financiamento para você. Nossa. Já chegou situação aqui pra mim assim, já chegou situação pra mim do gerente dizer assim, a pessoa ter lá uma carteira de investimento e dizer assim: olha, eu fiz a declaração de saída definitiva, vou te mandar o comprovante da declaração. E o gerente diz: não me envie, não me notifique, porque aqui a gente não disponibiliza a conta para não residentes, senão eu vou ter que fechar sua conta. Então, é esse tipo de orientação irresponsável que as pessoas dão. Então, me desculpe os gerentes de banco que estiverem ouvindo a gente, mas eu tenho que dizer: gente, vocês são responsáveis pelo seu CPF. É isso que eu ia dizer. A multa não vai chegar para o gerente, a multa vai chegar para você. Não vai contar pra você mas o gerente mandou. Às vezes o gerente nem tá mais lá no banco, e aí a bronca ficou pra você, gente. Pois é. É muita irresponsabilidade, assim, a pessoa fazer um investimento, porque isso é um crime. Além da bronca que você vai ter junto à Receita Federal, isso, além de ser uma sonegação, né? Enfim, tantas coisas que a gente pode encaixar.
estelionato. Gente, você está anexando um documento falso, inverídico, para conseguir um investimento. Enfim, mas a bronca é grande aí, viu, desse cliente. Pois é. Me diz, como você enxerga o futuro da advocacia tributária? Pelo que você está falando, eu sempre digo o seguinte, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Hoje em dia eu já consigo ver um ou outro perfil de contadores que estão começando a querer se aventurar também pela mesma área que eu, e eu acho isso maravilhoso, porque nem que eu quisesse eu teria condição de atender gente. Só nos Estados Unidos é 1.400.000 com visto, brasileiros com o Green Card. Imagine os 100. Sim. Imagine Portugal, imagine, então, quanto mais gente estiver disponível, né, estiver se empolgando em entrar na área, em se especializar nessa área, eu acho maravilhoso. Sim. Então, me conta, o que é que você vislumbra para o futuro da advocacia tributária internacional? Nossa, está muito aquecida. A gente viu agora com a reforma tributária no Brasil, que assim movimentou tudo, né? Não só os residentes, mas não residentes, porque influencia todo mundo, né? Então os olhos ficaram muito sobre o Brasil em relação à reforma. Inclusive eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos no Brasil, para a gente debater com outros colegas que atuam no Brasil, em outros países. Então assim, eu vejo realmente um oceano azul, assim, porque tem muitos colegas que ainda não gostam, a verdade é essa, porque eu confesso que o direito tributário é muito pouco explorado nas faculdades, né? Às vezes a gente paga uma cadeira só para ter o básico e acabam que gente, é um preconceito com o direito tributário para poder encontrar. Assim, eu confesso que eu tinha também, não era uma das minhas áreas favoritas, mas assim, engraçado, né? Porque como a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, o direito tributário para mim entrou através do direito fiscal português, porque a minha formação é aqui em Portugal, e naturalmente eu tive que fazer o direito comparado com o direito brasileiro, né? E cada vez mais eu estou me especializando no direito tributário brasileiro, porque como a minha clientela é muito de imigrantes e tal, então a gente acaba tendo que... Mas eu fiz o movimento contrário, né? Normalmente é o inverso, né? Eu tive que aprender o direito fiscal português para entender o direito tributário brasileiro. E hoje eu vejo que existe muita demanda, mas não existe. Você falou que isso está sendo divulgado, ótimo, né? Eu acho isso excelente também, porque isso dá uma força a mais para a área, mas existem ainda poucos profissionais especializados nessa questão dos imigrantes, de entender as peculiaridades, entender a legislação, acordos, e saber como a gente consegue aplicá-los na prática. Porque uma coisa é você ler o acordo, outra coisa é você entender como a vida acontece, as broncas do dia a dia, né? Então eu vejo que existem ainda poucos profissionais, e eu acho que com o tempo isso vai ser cada vez mais demandado, mas eu vejo que no Brasil, principalmente por causa da reforma, muitos profissionais abriram os olhos para a área, e eu acho que nos próximos anos cada vez mais vão existir mais profissionais e mais demandas, e eu acho que isso é excelente, porque o tema é apaixonante. Eu acho que você deve sentir o mesmo, né, Cíntia? Às vezes quando a gente tá falando, ai, que loucura, a gente começa a falar dos... Mas pra gente, quando a gente gosta, né, a gente fala com paixão, né? Então, eu acho que isso é excelente. Cada vez mais cursos, webinários no Brasil, entre Brasil e Portugal, entre Brasil e Espanha, entre Brasil... Porque onde tem brasileiro no mundo, tem bronca fiscal, né? Então, eu acho que cada vez mais vai ter essa troca, né, de experiências entre os colegas. É verdade. Agora sim, como é um departamento meio inexplorado, tipo, é muito fácil você ser contador no Brasil e fazer uma declaração de pessoa física de brasileiro. É muito fácil você ser contador no Brasil e fazer a declaração de empresas. Por quê? Porque você tem um monte de curso, você tem um monte de gente para te ensinar, um monte de gente que veio antes de você, que vai estar ali te dando orientação. Eu digo que eu não tive. Inclusive, eu me apaixonei pelo seu perfil exatamente por isso. Nossa, essa menina fala o que eu preciso, porque você trouxe uma linguagem do imigrante, né, de quem mora aqui em Portugal, trazendo os tributos, com a linguagem, então eu digo, nossa, ela traz, e eu achei excelente o seu perfil, porque você mastiga a informação para o imigrante, porque existem muitos termos técnicos, né, que realmente entre a gente, nem a gente mesmo se entende, mas para o imigrante é muito complicado. Já é algo ruim, né, de pensar que a gente vai ter que pagar impostos, ninguém gosta. Mas você traz de uma leveza, de uma forma que realmente é muito compreensível. E pouquíssimos profissionais no Brasil têm essa qualificação de entender a linguagem do imigrante. Então, já te parabenizo por isso, Cíntia. Eu me sinto lisonjeada. Você me chamou de doutora, mas, gente, bora deixar claro aqui, não sou doutora advogada, tá? Trabalho exclusivamente com a parte contábil. Se você vê que sua situação está muito complicada, assim, que você vai precisar analisar realmente essa questão jurídica, que não tem um embasamento tributário já formado, como a questão do visto de nômade, a Arine está aqui para te ajudar em todas essas questões. Eu só operacionalizo. A verdade é essa. E o que é que acontece? Para poder fazer um único vídeo, como eu te disse, né, às vezes eu levo um mês de pesquisa, de abrir chamado para a Receita Federal, de entrar em contato
contato com o advogado, de me virar ali, procurar jurisprudência, principalmente, porque eu acredito hoje, como essa lei é muito antiga, né, a Declaração de Saída Definitiva é de 1989, então a gente trabalha muito em cima da jurisprudência, e procurar jurisprudência num país daquele tamanho, né, que é o Brasil, é uma loucura. Então, realmente, em primeiro lugar, para você que está ouvindo a gente aí pelos podcasts da vida, aqui no YouTube, procure profissionais capacitados e uma dica que eu dou, se a pessoa está dizendo, me pague rapidamente, você vai pagar multa, você estiver fazendo terrorismo, provavelmente a pessoa não sabe do que está falando. Primeiro ponto, né? Tem muito terrorista na internet, tem muita gente que não dá nenhuma informação, só faz terrorismo, e quando você paga a consultoria, a pessoa continua te dando nenhuma informação. Tem muito disso, tem muita gente que realmente conhece, mas a maioria das pessoas que fazem terrorismo não vão te dar nenhuma informação extra, não vão fazer nenhum favor para você, certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o CPF é seu, eu sempre digo isso, tenha muito cuidado, porque se tiver qualquer problema, quem vai pagar a multa é você. Procure profissionais qualificados, ouça aqui o nosso podcast, porque todos os dias eu estou entrevistando mulheres incríveis, super profissionais, porque essa primeira temporada eu dediquei a mulheres, então todas as minhas entrevistadas aqui, as nutricionistas, as psicólogas, as advogadas, são todas profissionais super capacitadas, comprovadamente capacitadas, né? Então não se deixe enganar e não vá na conversa de vendedor. Se a pessoa quiser que você faça um financiamento, quiser que você faça um consórcio, e disser que não pega nada não, menina, ele nunca teve problema. Pense, o exterminador do futuro é a Receita Federal chegando com a inteligência artificial para poder cobrar todos os impostos de renda que você não pagou até hoje. Dava um filme, eu imaginei. Ai, que legal. Pois é. Arine, muito, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo aqui. Muito sucesso com certeza você vai ter muito, muito mais sucesso, e que seu escritório fique o escritório gigante onde você trabalhava, sabe? Que fique um escritório deste tamanho, que você possa ajudar muitos brasileiros que estão chegando aqui, não só brasileiros que vão precisar do seu serviço, mas também brasileiros que têm condição de prestar esse serviço, né? Porque você vai crescer muito e vai ter muita gente chegando, e eu já tô aqui agradecendo, e olha que eu nem perguntei quais eram as dificuldades que você teve, né, no momento que você chegou aqui para poder validar seu diploma, tudo isso, mas a gente fala sobre isso na próxima temporada, combinado? Vou aproveitar. Combinado. Gente, vocês curtem aqui, sigam o nosso podcast, deixem os comentários, que na próxima temporada a Arine vai voltar aqui para responder os comentários de vocês, né, Arine? Com certeza. Cíntia, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, já sou sua fã, você sabe. O trabalho do advogado e do contador e do contabilista em Portugal são muito próximos, então é uma troca, né, que a gente tem entre os profissionais. Então, ter conhecido você foi um presente mesmo. Desejo muito sucesso para você também. Vou acompanhar todos os capítulos, né, todos os podcasts. Episódios, né, aqui. Episódio, nossa palavra não veio, os episódios. Então é isso, tá? Muito sucesso para você também. Já sigo a Contadora do Imigrante, já indico aí meus seguidores também para assistirem. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E todos os contatos da Arine, para você que está assistindo aqui, vão estar aqui na descrição do vídeo, no Instagram, aqui no YouTube da Contadora do Imigrante, lá no site. Arine, você tem site? Tem Instagram? Site. É Arine Galvão, Advocacia Internacional. O nome, gente, é com R, tá? Porque às vezes sai Aline, mas é Arine Galvão. Pronto. Todos os contatos vão estar aqui. Venham aqui ver a nossa carinha. Se você está ouvindo a gente aí pelos podcasts da vida, pelo Spotify, venham aqui conhecer a gente. Manda uma mensagem se estiver precisando de nós. Estamos aqui para ajudar. E até a próxima. Tchau. Tchauzinho.